O Espírito Santo já me deixa ciente que me esperam coisas e não são coisas boas. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ou seja, ele passou por sofrimentos, passou por ciladas. E uma das coisas que ele nos mostra que nós precisamos saber é que nós temos que ter compromisso com Deus. A liderança, o líder, ele precisa primeiro ter conhecimento de Deus. Ele precisa ter compromisso com Deus, não com a obra. Entenda você o que eu estou falando. Você que deseja fazer a vontade do Senhor, para você que tem chamado para fazer a vontade do Senhor, para você que já recebeu promessas de Deus e está aguardando aí, e o momento vai chegar, você precisa saber de uma coisa, que primeiro, você precisa se relacionar com Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Olha só, primeiro você precisa ter intimidade com Deus. Veja que o primeiro chamado de um líder é para quê? Para eu andar com Deus. Eu tenho que andar com Deus. Esse é o primeiro chamado que um cristão, que um líder, e mais uma vez enfatizo, aplica-se em todas as áreas da vida. Você precisa, segundo a luz da Bíblia, eu preciso andar com Deus, me relacionar com Deus. E qual é o resultado que eu vou ter dessa caminhada? Ou seja, me relacionei com Deus, estou agora com Deus, andando com Ele, buscando fazer a vontade dEle, eu conhecê-lo mais. E a consequência disso aqui é o quê? É fazer a obra. É de fato entrar na luta para a qual você foi chamado e participar. Beleza, irmão Márcio? Eu entendo que a primeira coisa que eu tenho que fazer é relacionar-me com Deus. Eu tenho um relacionamento verdadeiro com Deus. Qual é a próxima coisa? Você tem que cuidar de você mesmo. Porque se você já tem intimidade com Deus, já conhece o Deus que você serve, mas agora você vai partir para um segundo nível, que é cuidar de fato de pessoas, você precisa se cuidar primeiro. A Bíblia diz assim, que você tem que amar o próximo como a si mesmo. Mas como é que você está amando o próximo? Como é que você vai amar o próximo se a si mesmo você não ama? 18 e o versículo 28 diz assim, ó: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. E o versículo 28: atendei, pois, vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo constituiu bispos. Ou seja, eu atentei primeiro a conhecer a Deus, me relacionar com Deus, mas agora você está vendo que o escritor está falando, olha, vocês precisam agora, sabe o quê? Cuidar de vocês. Como é que Paulo cuida dele? Ele diz, quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi. Ele está dizendo, olha, vocês sabem, vocês ouviram falar, e pensem uma coisa que corre rápido, notícia ruim. Mas de forma alguma vocês encontraram nenhuma coisa que me condenasse diante do Senhor, porque eu tenho tentado buscar integridade em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Ou seja, ele está cuidando dele, ele está cuidando do ministério. Como é que ele está cuidando do seu ministério? Cuidando de si mesmo. Porque a partir do momento que você tem o Senhor na sua vida e você cuida de si mesmo, você consegue de fato dar bom testemunho. Certo? Quantos não estão cansados no meio da obra? Quantos não se lamentam, dizem que estão cansados e cansados e cansados? Não é raro você ouvir alguém falar, ou ouvir falar de pessoas do meio do evangelho que tiraram a própria vida. Porque cuidaram tanto dos outros, mas esqueceram que precisam se cuidar primeiro. Você não pode cuidar de outra pessoa se você não se cuidar primeiro. Isso aqui é básico. Antes que você saia para liderar outras pessoas, você precisa se liderar primeiro. Você precisa ser o exemplo
primeiro, você precisa se cuidar primeiro. Antes de você correr atrás dos pecados dos outros, você precisa consertar os seus. A palavra diz: por que você vê o cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Porque primeiro você precisa se lavar no sangue do Cordeiro, para depois você ir cuidar de pecadores. Ou seja, eu tenho que cuidar de mim mesmo. Mas pronto, eu já fiz a primeira etapa, que é o meu relacionamento com Deus. Vou para a segunda etapa, que é me cuidar. Mas qual é a terceira coisa que eu tenho que fazer?